Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, significa então, depois da resposta que acabou de dar, que amanhã e depois de amanhã o Sr. Primeiro-Ministro será uma voz ativa no Conselho Europeu contra a criação de uma governação ou de um super-ministro das Finanças ao nível europeu que determine orientações, construções e reconstruções de orçamentos de Estado nos diferentes países da União Europeia. É assim, não é, Sr. Primeiro-Ministro? Portanto, dá hoje aqui a garantia a esta Assembleia da República que essa transferência de decisão sobre o orçamento de Estado não passará em circunstância alguma para a União Europeia, ou seja, a União Europeia não terá nenhum mecanismo para construir orçamentos de Estado em Portugal e corrigir orçamentos de Estado em Portugal. É que isso é uma garantia que, de facto, nós hoje precisamos de ter, porque, de facto, das coisas talvez mais gravosas que estão em risco neste Conselho, é, de facto, esta questão da perda de soberania. Porque Conselho a Conselho, ano a ano, de tratado em tratado, vão-nos roubando soberania. Isto já parece assim uma expressão feita. Mas o que é isto da soberania? É retirarem-nos a nossa capacidade de decidir. É afastarem o poder de decisão do povo português e dos outros povos, dos outros Estados da União Europeia. E isso é uma coisa extraordinariamente grave, porque imaginemos o que é passar poder de decisão sobre aquilo que afeta diretamente os portugueses para a Sra. Merkel. A Sra. Merkel não quer saber de Portugal para nada, nem quer saber dos interesses dos portugueses. Pior, nem sequer nos conhece. Nem sequer está interessada em conhecer de resto as posições dela sobre toda esta austeridade, denotam isso muito bem. E, portanto, é transferir o poder para alguém que nos desconhece e não quer saber de nós e dos outros povos da União Europeia, de facto, que nos despreza sobremaneira. Isto é grave. Nós precisamos de rostos políticos, nós precisamos de conhecimentos concretos da realidade. É assim que se faz política. A política não é uma coisa abstrata, é uma coisa profundamente real. Sr. Primeiro-Ministro, depois o Sr. Primeiro-Ministro ainda há pouco falou da questão da destruição da economia. A destruição da economia em Portugal já começou há muito tempo. Há muito tempo, e o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer o favor de lhe dar a machadada final. E aquilo que tem acontecido, de facto, e gostava que o Sr. Primeiro-Ministro se pronunciasse sobre isso, é ou não verdade que as políticas comuns europeias foram construídas para os interesses dos grandes países da União Europeia? É ou não verdade, Sr. Primeiro-Ministro? É ou não verdade que a União Europeia pagou, e bem, quando andávamos aí todos a aplaudir o dinheiro que vinha da União Europeia, pagou-nos ou não para nós destruirmos a nossa atividade produtiva? Pagou-nos ou não para nos retrairmos na nossa capacidade de gerar riqueza? Pagou-nos ou não para destruirmos a nossa economia? E andamos aqui todos a aplaudir e depois dizemos assim, olha, isto falhou de facto. Então, o que é que nós temos que fazer? Aprofundar mais este modelo da União Europeia, aprofundarmos uma política mais comum, mais unitária, orçamental, financeira e política. E política. Não nos podem roubar dessa forma a soberania, porque de facto a soberania é do povo e tem que estar de facto retratada em rostos que nos conheçam bem e que queiram saber de nós. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, por outro lado, eu gostava de saber, eu li o documento, e o documento é tão generalista, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente às matérias de emprego, mas tão generalista que não aponta soluções absolutamente nenhumas. Que soluções encontra o Sr. Primeiro-Ministro no documento naquilo que se refere a medidas para a criação de emprego? Está lá a palavra, está lá a preocupação geral, não dita soluções absolutamente nenhumas. O que é que este Conselho trará de novo relativamente a essa matéria numa União Europeia, numa política de austeridade que tem estado justamente no sentido inverso, ou seja, a destruir e a liquidar emprego? Mesmo por último, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de saber se é normal que o Banco Central Europeu, já aqui foi perguntado várias vezes, mas é preciso uma resposta concreta do Sr. Primeiro-Ministro, que o BCE empresta aos bancos a uma taxa de 1% e que os bancos depois emprestem aos Estados, não é? Sem que o BCE faça esse empréstimo direto aos Estados. Isto tem alguma lógica? Quem é que se anda, afinal, a servir aqui no meio disto tudo? Porque não é para os Estados, nem é para os povos desses Estados que esta União Europeia está construída. E esse é que é o grande erro da União Europeia. A União Europeia desvinculou-se das pessoas. É por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que a União Europeia tem fugido de referendos
como o diabo foge da cruz, não quer saber da voz dos povos, não quer saber dos interesses dos povos. Então o que é que nós precisamos de facto? De Estados soberanos e de grande solidariedade. Solidariedade é uma palavra que parece que se perdeu no século XXI, Sr. Primeiro-Ministro, e é preciso reganhá-la a todo o custo, porque esta União Europeia tem que ser uma Europa de Estados iguais e não de grandes governos. Já chega de nos liquidarem, de nos remeterem para um cantinho que não nos serve de absolutamente nada. Muito obrigada.